Sopra, todo dia está soprando. Todo dia você pensa que está lá e ninguém está acabando com o motor combustível. Só deve soprar onde é indicador de manifestar. Por quê? Aquele papel, aquele fio, nós temos dois fios, primário e secundário. O primário é constituído de um papel microporoso sancionado. Toda vez que eu sopro, aqueles microdócios ficam pequenos buracos, mas toda vez que eu sopro, ele joga o lixo para fora e vai aumentando o diâmetro do buraco. Aí desentupa tudinho, a primeira poeira que chega, enquanto vai fechando o buraco, está passando todo. Então, a gente tem que estar acompanhando sempre a tecnologia para tu ver tantos anos de pesquisa para chegar a esse ponto. Quando se identifica o problema, a turma continua fazendo o mesmo erro, tendo um dispositivo de segurança, que é o indicador. Vamos ver assim. As coisas vão se desenvolvendo e a gente vai aprendendo no decorrer do tempo em todos os setores. O professor, mas para carro também a gasolina também não pode? Não, o carro a gasolina ele já não tem um indicador de reação. Aí quer dizer que pode assoprar. Até porque, como é que é o nome? Wilson. Até porque os carros, o índice de poeira em relação à máquina agrícola é muito inferior. Daí o motor diesel ele precisa de muito mais oxigênio. Enquanto que o motor ciclo óptico, o motor a gasolina no alto, ele já queima ali, já manda para dentro do cilindro uma mistura vinda pela injeção, da mistura de oxigênio de diesel. No caso do motor diesel, o volume de ar que chega é infinitamente maior. Então precisa de maior quantidade de oxigênio. Né? Então a preocupação mais é com relação ao diesel. Veja bem. Qualidade desse ar. Então esses fios desenvolveram esses fios. Esses fios têm a seguinte característica. Ainda hoje vocês vão ver alguns fatores que vêm desses fios. Então a intenção era que quando o motor entrasse em funcionamento, o ar entrava nessa parte superior, descia, batia no óleo, esse aqui é um reservatório de injeção de combustível, o óleo batia aqui, o ar batia no óleo, o óleo segurava a poeira, ele subia e atendia ao motor. Depois verificou-se que, quando o motor estava em alta rotação, que é a parte operacional de 1.700 rotação, o que acontecia? O ar entrava com tanta força que ele batia no óleo, jogava o óleo nas paredes da ponta, batia na lata de entrar com terra com tudo. Então isso passou muitos anos se pensando que era a melhor maneira de filtrar o ar. Depois de analisar, ele só conseguiria ter 60% da poeira, o resto de tudo do motor. Eu não sei se vocês sabem, mas ainda diz a fábrica de tratores de roda, a fábrica de tratores Master Effect, John Deere, é uma de fábrica, mas na verdade ela é uma montadora. Ela pega transmissão, por exemplo, pega motor de espé, pega motor de partida Bosch, alternador Bosch, quer dizer, ela tem os fornecedores dela. Tem outros que vendem só o banco, então ela faz montar o conjunto, outros vendem o pneu. Então quando eles compram um estoque muito grande. Então a Valve, ela tem um número elevado de estoque desses fios, depois que constataram a ineficiência deles. Então nos tratores da linha Valve, nos tratores na 88, eles, depois de detectar esse problema, disseram, já que está 80%, 60% do volume, vamos pegar e mais na frente vamos colocar um filtro de ar seco. Aí colocaram um filtro de ar seco. Os tratores da linha Valve foram os primeiros. E eles continuaram mandando, usando o estoque desses fios. Quando terminou esse estoque de fios, vieram para quê? Para esses fios aí. Nessa época, a recomendação era que, dependendo das condições de poluição atmosférica, considerando que nos grandes produtores, o sistema de preparo de solo não é o nosso aqui. Vamos dar
trator na frente com a gradaradora, outro vem com a escoadora, outro vem com a niveladora, outro vem cantando. Então é uma poeira fora do comum. Nessa situação, ele recomendava que 2 ou de 4 em 4 dias retirasse esse filtro, soprasse numa pressão nunca superior a 70 livre por fora quadrada de dentro para fora, eliminando as impurezas. E foram passando desse tempo. Então, quanto mais ele soprava, os vírus para os motores continuavam se desgastando. Então, aí veio o que fazer. Vamos colocar aqui no meio uma válvula, que é o indicador de pressão. Quando o pistão descer sugando o ar e o volume de ar não for suficiente, cria um vácuo no sistema e apresenta a faixa vermelha. Os tratores mais antigos, o indicador de pressão é mecânico. Aí, nesse momento, é que o operador para e sopra ele. O ideal é que você sopra o filtro de dentro para fora, numa pressão nunca superior a 70 mil polegadas quadradas. Vá para um quarto escuro, bota uma lâmpada dentro e veja como ele está. Porque às vezes o motor dá pré-ignição e o motor quer pegar para trás um pouquinho, sobra um pouquinho de óleo. E se o filtro estiver manchado ou rasgado, aí você tem que substituir. Mas soprei de dentro para fora, uma pressão nunca superior a 70 mil polegadas quadradas. Verifiquei que está em boas condições. O que a usina faz? Pega, bota no saco, plástico, amarra e guarda. Aí o trator lá no campo, acendeu a luz, ele leva aquele que já tem a manutenção, bota lá e traz para fazer a manutenção e guardar. Agora, vale salientar que, por mais moderno que seja o trator, se o indicador de restrição está funcionando bem, porém, se tiver com o mangote rasgado ou o tubo de admissão forrado, o que vai acontecer? O indicador de restrição nunca vai se pronunciar, porque o ar está entrando demais. Com terra, com tudo, mas está entrando. Então, cabe o operador verificar. Se eu estou com o trator, esse trator meu nunca se manifestou. É uma coisa errada. É com o motor estrangulado, você fecha a saída da entrada de ar no filtro e aciona a partida. Nesse momento, o indicador tem que se manifestar. Se ele não se manifestar, o eixo está quebrado, ou está um mangote rasgado, o braço da telha forrado, ou o tubo da admissão forrado. Está havendo alguma coisa, alguma irregularidade ali. Então, é a atribuição do operador verificar sempre as condições dessa mangueira, da tapadeira, do mangote. Então, ele tem alguns tratores, você veja, muita gente pensa que a turbina, por estar fixada na descarga, ela pega os gases de escapamento, mas na verdade não é isso. Veja o que acontece. Quando você funciona o motor, os gases de escapamento que vai para o cano de escape, antes de ir para o cano de escape, eles batem na parede da turbina, fazendo essa turbina girar em alta rotação. E nessa turbina tem um eixo, no outro lado do eixo botaram um compressor, que puxado por esse, ele puxa o ar enquanto está dentro do tubo. Aí veja como funciona as coisas. Esse ar que vem do campo, esse ar que é puro, ele vem frio. Mas quando ele bate aqui dentro, a rotação é tão alta que aquece o ar. E quando o corpo aquecido, lembra que eu disse que todo o corpo aquecido cresce, então o oxigênio também cresce. Vamos admitir que o cidadão preveu botar 1 litro de ar dentro daquele cilindro, o ar entrou frio da via. Mas quando ele sofreu esse atrito do compressor, ele esquentou. E esquentou, você não consegue colocar o litro de ar dentro do cilindro. Aí o que eles fizeram? Nos motores menores, ele vai direto para o tubo de admissão. Nos motores maiores, no volume de oxigênio maior, eles pegaram esse ar e veio do tubo compressor, que foi aquecido em função do atrito sofrido, e direciona ele para um radiador de ar, que é chamado de intercooler, mas nada mais é do que um radiador de ar, cuja finalidade é baixar a temperatura desse ar para que ele possa colocar aquele volume necessário dentro do cilindro. Quando você vai falar intercooler, aftercooler, charrecooler, nada mais é do que um radiador de ar. Então, se o ar entra frio, você consegue colocar aquele volume que quer, vamos ir trocar de para
queimar aquele volume de oxigênio, aí vem a perfeição da combustão. Veja que nesse caso aqui, ó, esse é um intercúlio, o ar intercúlio, o ar foi aquecido pelo atrito do compressor, vem para o radiador de ar, baixa a temperatura e sim ele é inserido na admissão. Você veja que rotação é aquela que o ar entra aquilo e aquece. Mas o intercúlio, ó, eu dei uma explicação que tem no intercúlio. Mas nesse intercúlio aí tem que ter uma válvula, né? Na hora do motor pesar dele, aquela válvula se abre para trabalhar. Na verdade, o intercúlio, mesmo no motor com aspiração natural, a aspiração natural é menos. Mas o motor turbinado, ele mantém, muita gente pensa, faz essa pergunta que você pensa, que o bico, o intercúlio, manda para aquele cilindro. Na verdade não é isso. Ele mantém o tubo de admissão pressurizado. Quem for atender o válvula é o engenheiro. Certo? Ele atende todos os cilindros, considerando que o sistema do motor, 1342, significa que ele não abre duas válvulas ao mesmo tempo. Ele mantém sob pressão o tubo de admissão na temperatura do ar ideal para o funcionamento, na proporção que a válvula está abrindo, abriu a válvula e injeta. Enquanto que o outro espera a compressão à função do motor, ele injeta. Mantém o tubo de admissão já pressurizado. Para quem for abrindo, ele vai atender. Na verdade, o motor essa bomba trabalha manualmente e mecanicamente. Mecanicamente, quando em funcionamento, ela tem um gatilho aí que vai batendo no ressaltar, bom, chama o óleo, mandando o óleo para ser filtrado no tubo primário, depois no tubo secundário, bomba injetora e veículos injetores. Do mesmo jeito nessa publicação aí, é preciso que nós saibamos que os filtros, considerando que o óleo diesel a gente compra granel, dependendo das marcas, umas pegam 120 horas, outras 200 horas, depende da indicação do fabricante. Toda vez que a gente troca o óleo do motor, a gente troca o filtro do óleo do motor e troca também os elementos filtrantes diesel. Esse negócio de tirar o primário e lavar, tem muita coisa que lavou dá novo, mas filtro não. Trocar o filtro ali no ferro. E também não esquecer de trocar aquela borrachinha, né? A gente vê muito, é comum você ver o mecânico na caixa de ferramenta cheio dessa borracha nova e a borracha velha, com dificuldade às vezes de alimentação, o motor desfazendo, porque a borracha resseca, perde aquela flexibilidade que é responsável pela alimentação. Professor, tem algumas partes mais novas, tipo a qualidade da elas têm um sistema que elas indicam no painel que o filtro está vindo. Como que esse sistema funciona? Ela tem uma válvula? Ela tem um sensor, né? Até aquele trator de marina também ela já tem. Ele já tem embaixo do termometrador um sensor e quando apresenta a água ali, ele mostra no painel. E vem uma ida aqui no sensor. Aquele cavalo de luz, aquele soro de luz e aquela água dentro. Mas diga assim, a máquina indica a hora de trocar o filtro de óleo, entendeu? Ah, não, é o seguinte, esse problema de filtro de óleo, isso hoje as coisas mudaram, como eu já contei. Hoje eles trabalham, as grandes empresas trabalham com laboratório de óleo. Por quê? Como eu estava dizendo, você troca dois óleos aqui, dois tratores do mesmo óleo. Uma eu boto para trabalhar com agradador, o outro trator eu boto para óleo de transporte diverso na fazenda do nosso. A recomendação do fabricante era que trocasse por 200 horas. Quando eu pego esse no término de 200 horas, eu pego esse óleo desse trator que está trabalhando com a gradador. Ele perdeu realmente a viscosidade, porque ele passou horas e horas trabalhando em alta rotação e alta temperatura. Enquanto que aquele que está fazendo transporte diverso, enquanto carregava a carro, o motor estava parado. Enquanto carregava, parava também. Então, às vezes, ele aguenta 50, 100 horas na frente. As empresas hoje eles trabalham com laboratório de óleo, porque além de ter essa vantagem, ele também já faz a previsão de quando trocar o óleo, quando vai reparar o motor. Como eu estava dizendo, antes de chegar na parte da bronzina que risca a cambota, ele para o motor e repara.
Ele vai trocar os outros hidrômetros e nunca. Porque toda vez que eu levo uma água de manivela ou um tambor para aqui, porque a bronzina riscou, eu dou um corte nela. Quanto mais eu vou dando corte nela, eu vou afinando ela. E propiciando tudo que eu estou agora para quebrar. Então ele lá botou água de manivela, com manival, tudo estando, porque antes de chegar na parte da casqueira que fere, que risca, eu passo e troco. Então o laboratório de óleo hoje a onda é essa, as grandes empresas não trocam mais por hora de trabalho. Esse pelo a resposta do laboratório. Aí tem essa válvulazinha. Tem tratores que tem 3, tem trator que tem 2, ó. Esses bujões, eles são de plástico. A estrutura da peça é de metal. Então, se você troca todo dia, tudo bem. Você passa 8, 10, 15 dias com a máquina trabalhando nela, igual a temperatura do metal, ele derrete, o fluido dele está roto. Aí quando você vai puxando, todo quebrou. Quebrou, o correto é parar, tirar o fio, tacar o pedaço e botar uma borboleta que deve ter uns R$5. Mas ele não ficava. Três parafusos de plástico em casa, junto com a obra de produzir. E o cara não colocou. E se você aqui tirou, você está em casa, não parafusos de plástico, não tinha visto, não quer coisa. Entrar lá, que veio. Aí quer que eu ia jogar no mar, agora eu não vou jogar, não, vou guardar, porque na obra não tem que estar. Exatamente. Aí se você não faz esse dreno, ele cola, quando vai na usina por aqui, isso quebra. Em vez de tomar alguma providência e sacar aquele pedaço do outro, do novo, não. Aí vai juntando água, que ele não vai drenar. Aí vai para um dia do que era R$5 ou R$10, o cara vai gastar 3 mil, 4 mil com o modelo. Então é por isso que esse vídeo. Hoje só quem se mantém no emprego, o empresário, o dono de um